Saudações! Vamos dar continuidade ao curso de formação de professores Ler e Contar Histórias na Educação Infantil, uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Sorriso, através da Secretaria de Educação e Cultura, e a Fatum Educação. Vamos dar continuidade ao nosso curso, hoje conversando sobre a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Vamos considerar a leitura, a literatura infantil e a contação de histórias observando esse norte, ou seja, aquilo que o documento propõe do que seja o trabalho com a educação infantil. E para nós começarmos, eu gostaria de apresentar os direitos de aprendizagem que são trazidos e propostos pela BNCC. O primeiro dos direitos é conviver. Em seguida, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Esses direitos são garantias para as crianças no processo de aprendizagem. E claro que, de novo eu insisto, colocar as artes aqui, a literatura infantil e a contação de histórias também faz parte desse direito fundamental de exercitar a linguagem poética, de exercitar a linguagem literária, o domínio dessa linguagem. Clarice Lispector lindamente falou: a linguagem é o meu domínio sobre o mundo. Então, tudo aquilo que nós conhecemos a partir da linguagem, quanto mais nós nos apropriamos da linguagem, tanto maior o nosso domínio sobre o mundo. E eu aproveito essa fala da Clarice Lispector para fazer uma relação com a BNCC, com os direitos de aprendizagem. A BNCC também apresenta eixos estruturantes, que a partir de agora são chamados de campos de experiência. Vamos conhecer esses campos de experiências. O primeiro deles é o eu, o outro e o nós. Corpo, gestos e movimentos. Traços, sons, cores e formas. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. Um aspecto de extrema importância é sabermos que a criança aprende pela experiência. Eis o motivo pelo qual apresentamos, e a BNCC traz, esses campos de experiências. Também devemos levar em conta que a criança agora passa a ser a grande protagonista desse processo e o adulto mero observador. Portanto, ao levarmos agora esse conhecimento da BNCC, em específico para a literatura infantil e a contação de histórias, nós podemos dizer que a própria literatura infantil seja uma porta de entrada para a leitura. Naturalmente que nós sabemos que dentro do que corresponde à leitura, o campo de significados e possibilidades da leitura é maior do que o da literatura infantil. Ou seja, tudo que diz respeito à leitura. Afinal de contas, ler é atribuir sentido, ler é atribuir significado. Portanto, a literatura infantil é apenas uma das formas de leitura. No entanto, nós estamos propondo aqui que a literatura infantil seja uma porta para este grande universo da leitura. E para adentrarmos esse portal da leitura, existem vários gêneros literários. Os contos de fadas, os contos fantásticos, contos de terror, contos de adivinhação, contos de acumulação, a poesia, as narrativas visuais, ou seja, aquelas em que as histórias são apenas contadas a partir das imagens, e tantas outras possibilidades dentro da literatura infantil. O que a BNCC está trazendo aqui é uma possibilidade que no campo de experiência 4, que se chama
escuta, fala, pensamento e imaginação. Nós podemos dialogar. Para tanto, é necessário que nós, professores, reconheçamos que a arte é o exercício do poético, da poesia. Portanto, aspectos técnicos da leitura de uma obra são importantes. O reconhecimento desses aspectos, claro, podem contribuir com o leitor, mas é mais importante sabermos a subjetividade, ou seja, trabalharmos com a literariedade, com a linguagem carregada do mais alto grau de poesia. Desse modo, aspectos meramente técnicos, como por exemplo, onde estava Chapeuzinho Vermelho, com quem ela encontrou-se na floresta, quem a salvou das garras do lobo mau, são apenas elementos técnicos, ou seja, uma forma de verificação da leitura. O que a BNCC está trazendo é uma proposta muito mais completa, quando nós podemos perguntar sobre percepções, sentimentos, possibilidades, refletir sobre o conto. Dessa maneira, as perguntas poderiam ser: o que você acredita que Chapeuzinho sentiu quando estava andando na floresta? Quais as sensações que ela teve quando encontrou-se com o lobo mau? E ao chegar na casa da avó e ver o lobo transformado em avó, o que ela teria pensado nesse exato momento? Ou seja, colocar a criança diante dos sentimentos, colocar a criança diante de momentos de reflexão da obra, ampliação de sentidos do que a obra pode trazer para a sua vida. Lembrando que os aspectos técnicos, eles funcionam única e exclusivamente para ter a certeza de compreensão da leitura por parte da criança e que esses aspectos subjetivos correspondem ao que efetivamente deve ser o nosso trabalho com a literatura infantil e com a contação de histórias. Outro aspecto que devemos levar em conta a partir da BNCC é que a arte é plurissignificativa e a literatura infantil e a contação de histórias, por pertencerem à categoria de obra de arte, também são plurissignificativas, portanto, devem trazer para os seus leitores muitos significados. Não apenas um, mas uma série de propostas, de possibilidades de reflexão sobre a mesma narrativa. Desse modo, é muito mais importante do que apenas conhecer o texto ou os elementos técnicos, como nós já falamos, compreender que além desse sentido primeiro, esse mais próximo de quem lê ou interpreta, existem sentidos que estão escondidos, que estão desvelados dentro da obra de arte. Por exemplo, nós podemos pensar que João e Maria é a história de apenas duas crianças abandonadas pelo pai e pela madrasta na floresta. Mas nós podemos pensar plurissignificativamente, acreditando que isso também pode ser uma metáfora do abandono que nós todos podemos sentir em qualquer fase das nossas vidas. Assim, pensar a literatura como plurissignificativa é explorar com as crianças várias possibilidades de enxergamento dessa obra, várias possibilidades de interpretação e várias possibilidades da criança estabelecer relações da obra que ela está lendo ou ouvindo com a vida, com o mundo em que ela está inserido. Também é importante ressaltar que a leitura por parte do professor deva ter, muitas vezes, o livro nas mãos, tanto de quem lê ou está mediando aquela leitura, como também das crianças. Todos os recursos são importantes. É natural que nós possamos contar histórias com dedoches, fantoches, com bonecos, com formas animadas. Mas é muito importante a presença do livro, este elemento cultural, este bem cultural chamado livro, que deve estar nas mãos do professor, mas também deve circular nas mãos das crianças, dos bebês, das crianças pequenas e bem pequenas, como traz
a BNCC. Lembrando que a criança aprende muitas vezes pelos gestos e pelos exemplos. Portanto, o professor que está sempre segurando um livro, sempre buscando uma narrativa, está dando um exemplo de comportamento leitor. E é isso que nós esperamos das crianças na educação infantil, um comportamento leitor. Ainda que ela não domine os códigos da língua portuguesa, ainda que ela não saiba ler, decodificar o código dos livros, mas ela sabe que o livro é um bem, que o livro precisa ter as páginas viradas, que ele nos alegra, que ele nos provoca, que ele nos traz belas reflexões. Notadamente, o trabalho com a educação infantil a partir da BNCC se pauta no campo de experiência 4, aquele que fala sobre escuta, fala, pensamento e imaginário. E aqui nós temos um mundo de possibilidades, porque esse eixo trata justamente da linguagem, das possibilidades com a linguagem para as crianças. Uma delas é a fala, é a escuta, o pensamento. E quero chamar a atenção para o imaginário. Afinal de contas, o imaginário é trazido agora pela BNCC como uma forma de percepção do mundo, uma forma de conhecer a si, conhecer os outros e conhecer o mundo no qual a criança vive. Quando nós falamos de imaginário, nós temos a ideia da palavra ímago, ou seja, imagem. O que é a imagem? Que vem de ímago. A imagem é a presença da ausência. Parece meio complexo, não é? Ou seja, quando eu crio uma imagem de algo, é porque isso não está presente. Vamos usar um exemplo do cenário no teatro. Quando numa peça de teatro da Rapunzel, por exemplo, eu crio o cenário, eu crio aquela torre no cenário, eu estou criando uma imagem. Ou seja, eu estou trazendo algo que não está presente, estou tornando-a presente naquele momento. Dessa forma, cada vez que nós lemos ou contamos histórias para as crianças, elas começam a imaginar, ou seja, tornar real, concreto, tornar presente aquilo que efetivamente não está ali naquele momento. O imaginário é um grande potencial humano. Existem muitas pesquisas que mostram que a perspectiva do imaginário produz significado na vida de adultos bem-sucedidos, autorrealizados e felizes. Afinal de contas, criar, trazer coisas que não estão perto de nós, trazer possibilidades para perto de nós, é algo extremamente importante no momento de crise, no momento de uma situação grave na qual nós nem sempre temos todos os recursos às nossas mãos, mas podemos imaginar, quem sabe, criar novas alternativas. Alguns países muito desenvolvidos trabalham com o imaginário, com essa percepção de mundo, que é o imaginário, como uma grande categoria de aprendizagem. E a BNCC está nos trazendo também essa possibilidade, potencializar o imaginário das crianças. Muitas vezes nós usamos alguns recursos na contação de histórias que são importantes e, claro, são muito interessantes para as crianças. Outras vezes, querido professor, é importante que ao contar a história, que apenas narrá-la verbalmente, a criança possa, por ela própria, imaginar todas as cenas, deixar com que ela vá criando as imagens dessas histórias que algumas vezes estamos lendo ou contando. Outras vezes, é claro, podemos usar alguns elementos apenas e ainda deixar que outros a criança possa imaginar. Também pedir à criança para que eles imaginem histórias, situações, imagens. Faz parte da potencialização do imaginário infantil. Esse campo 4
também fala muito da questão da linguagem, ou seja, de conversar com as crianças e pedir para as crianças conversem, de observar o interesse pelas crianças do registro da escrita. Muitas vezes a criança quer saber, por exemplo, com qual letra começa o seu nome ou sobrenome, com qual letra começa o seu animal de estimação, o nome da sua cidade, dos seus pais. É uma forma de estimular, segundo o interesse das crianças, os primeiros registros escritos, assim como também incentivar e valorizar a escrita espontânea, valorizar as garatujas, tudo aquilo que a criança está produzindo e dando sentido como um processo de comunicação. É importante, mais do que aquilo que a criança está especificamente desenhando, escrevendo ou rabiscando, o sentido de comunicação efetivo que aquilo está sendo dado. Se ela faz lá um desenho, por exemplo, e diz que é a professora ou a mãe, ela está compreendendo a função do registro escrito, a função de grafar algo. Ela já está, de certa maneira, se apropriando daquilo que vai constituir depois a linguagem escrita. O reconto das histórias. Depois que eu acabo de ler ou fazer a narração, o reconto que as crianças podem fazer, às vezes balbuciando, às vezes dramatizando, outras vezes cantando, não importa, mas a partir do momento que ela se apropria dessa linguagem literária e em seguida manifesta-se a partir da sua fala, também constitui um aspecto relevante na construção do leitor. Quem ler atribui sentido, já vimos isso tantas vezes, mas faz mais sentido ainda quando nós, nos apropriando dessa linguagem, podemos repassar e comunicar aquilo que aprendemos. Naturalmente que o trabalho com a leitura, a literatura infantil e a contação de histórias está para além daquilo que está no campo de experiência 4. Por quê? Quando nós falamos, por exemplo, sobre narrativas, quando nós falamos sobre histórias, a compreensão do mundo a partir do eu, do outro e do nós também se estabelece. A questão dos traços, cores, formas dentro das imagens dos livros infantis também se estabelece. A questão de quantidade, de tempo, de espaço também está ali dentro daquilo que a leitura ou a contação de histórias está propondo. Por isso é muito importante não nos determos apenas ao campo de experiência 4 ou ao quarto campo de experiência no trabalho com a leitura, a contação de histórias. Também é importante observarmos que muitos dos outros campos de experiência perpassam esse trabalho da linguagem. Claro que muito mais se nota nesse campo, mas que todos os outros, em maior ou menor grau, também possuem diálogo com o trabalho, com a atividade de ler e contar histórias. Podemos concluir que uma das grandes contribuições da BNCC ao trazer a criança para o protagonismo é colocar o adulto como um observador. Eu diria muito mais que um observador. Eu diria que um mediador. O adulto é aquele que faz todos os processos e dá para as crianças essas garantias de aprendizagem, ou seja, esses direitos de aprendizagem que a BNCC está propondo. Também é o adulto que pode permitir com que a criança realize todos os seus projetos a partir dos campos de experiência. Afinal de contas, para nos alimentarmos é preciso a mediação. Para falarmos é preciso mediação. Para andar de bicicleta é preciso mediação. Assim, esse adulto que está todo o tempo mediando, não fazendo pelas crianças, mas fazendo com as crianças. Nós não fazemos pesquisas sobre as crianças, mas nós fazemos pesquisas
junto com as crianças. Essa é uma mudança de postura bastante significativa. E claro que se nós estamos falando de mediação para todos esses aspectos, aqui nesse curso, por tratarmos da leitura e da contação de histórias na educação infantil, nós também queremos fechar esse curso trazendo essa ideia da mediação. Para ser um bom leitor, é preciso um bom mediador. É preciso um excelente leitor, um excelente contador de histórias, um adulto apaixonado pelas narrativas. Nada melhor do que ter um mediador que também é apaixonado, que também realiza com amor aquilo que está propondo. Já pensaram, queridos professores, quando uma criança está sendo estimulada a leitura, mas percebe que aquele que a estimula não gosta de ler ou faz isso com a maior das más vontades, parece que o processo fica bastante dificultoso. Assim, nós que somos apaixonados pelas histórias, pelas narrativas, professores, mediadores, contadores de histórias, temos a grande possibilidade de formar excelentes leitores. Quando eles veem nos nossos olhos o amor, a paixão, quando eles acreditam naquilo que nós também acreditamos, quando eles olham nos nossos olhos e seus olhinhos estão lendo tudo aquilo que se passa nas páginas dos livros ou nas histórias contadas, eles acreditam, torcem por seus heróis, amaldiçoam seus vilões e conseguem compreender a si, ao outro e ao mundo de uma maneira muito mais interessante, fazendo do mundo um lugar muito melhor. Ler e contar histórias na educação infantil, o nosso grande desafio, a nossa grande paixão. Gratidão por estarem junto conosco nesse curso e a gente se vê. Até mais!